Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 29 de outubro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Juízes dos Tribunais de Justiça Internacional participam de congresso no TJMG. Acordo de repactuação de Mariana é assinado para ressarcimento dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Brasil registra 200 casos por dia de agressão contra crianças e adolescentes. E ainda, CNJ abre cadastro voluntário de pessoas físicas no domicílio judicial eletrônico. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Juízes dos Tribunais de Justiça Internacional participam de congresso no TJMG. O evento foi aberto na manhã de hoje, na sede do tribunal em Belo Horizonte. Os detalhes com Denise Guimarães. Juízes do Tribunal de Justiça Internacional e do Tribunal Penal Internacional, conhecido como Corte de Haia, participam em Belo Horizonte do Congresso Diálogo de Cortes, a complementaridade entre a ordem jurídica brasileira e a internacional. O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio da EJEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Essa é a primeira vez que juízes dos dois tribunais internacionais se reúnem presencialmente no mesmo evento no Brasil. Durante 2 dias serão debatidos temas relacionados às mudanças climáticas e aos direitos humanos. Também serão analisados casos concretos sob a ótica das decisões de cortes internacionais e brasileiras e implicações práticas. Dessa forma, os participantes vão poder identificar a interação entre as normas jurídicas brasileiras e as internacionais, aplicando o conhecimento de maneira eficaz em diferentes áreas de atuação. O juiz Leonardo Nemer Caldeira Brant, representante do Brasil na Corte, fará uma palestra sobre a Corte Internacional de Justiça face às mudanças climáticas e à proteção internacional do meio ambiente. Conhecida como Tribunal Mundial, a Corte Internacional de Justiça foi criada em 1945, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de atuar nas disputas jurídicas entre as 193 nações da ONU. A CIJ está sediada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda, e é um dos 6 órgãos principais das Nações Unidas. As decisões da Corte Internacional de Justiça são definitivas e não há possibilidade de recurso. O Congresso conta com a parceria do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, da Associação dos Magistrados Mineiros e do Centro de Estudos em Direito e Negócios, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira Conferência Internacional de Sustentabilidade no Sistema de Justiça em Brasília. No evento foram apresentados 24 boas práticas registradas no setor público, privado e no terceiro setor para serem incorporadas no âmbito do Poder Judiciário, conforme estabelecido na resolução do CNJ de 2021, que trata da política de sustentabilidade no sistema da justiça. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Maria Lúcia Cabral Caruso, e a diretora executiva de Logística e Sustentabilidade, Selmara Alves Fernandes, participaram da conferência. Segundo a magistrada, o conteúdo do evento ofertou importantes diretrizes para a adoção de estratégias pelo TJMG, a fim de que a instituição esteja conectada à proteção ao meio ambiente, inclusão social e governança. A diretora Selmara Alves Fernandes afirmou que a conferência teve o poder de sensibilizar e conscientizar servidoras, servidores, magistradas, magistrados, colaboradoras e colaboradores do sistema da justiça em torno do tema. Acordo de repactuação de Mariana é assinado para ressarcimento dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. As informações com Sandra Pedrosa.
Em solenidade realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, foi assinado o acordo de repactuação do termo de transação de ajustamento de conduta de Mariana para ressarcimento dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão na cidade de Mariana em 2015. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi e o desembargador do TJMG, Júlio César Gutierrez, participaram do evento. O acordo firmado entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, os ministérios públicos estaduais e federais, as defensorias públicas estaduais e da União e as empresas Samarco, Vale e BHP, prevê o pagamento de cerca de 170 bilhões de reais. Desse total, 38 bilhões são referentes a valores já investidos em medidas de remediação e compensação. Dos 132 bilhões de reais, 100 bilhões devem ser pagos à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo em parcelas anuais ao longo de 20 anos. A partir da assinatura do acordo, a primeira parcela, no valor de 5 bilhões de reais, deve ser paga em 30 dias. O restante do pagamento segue o cronograma até 2043. As mineradoras também deverão investir 32 bilhões de reais para finalizar as ações de reparação que já foram iniciadas, como recuperação ambiental, novo programa indenizatório e a finalização dos reassentamentos das comunidades mineiras de Bento Gonçalves e Paracatu de Baixo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, Brasil registra 200 casos por dia de agressão contra criança e adolescentes. E ainda, CNJ abre cadastro voluntário de pessoas físicas no domicílio judicial eletrônico. Voltamos em instantes. Brasil registra 200 casos por dia de agressão contra crianças e adolescentes. As informações com o Norberto Notari. O Brasil registrou quase 200 casos de violência infantil por dia no ano passado. As informações foram divulgadas nesta quinta pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Os dados foram obtidos com base em casos notificados por unidades de saúde. Segundo a pesquisa, cerca de 80% das agressões contra crianças de até 14 anos ocorreram dentro de casa. Além disso, mais de 3 mil notificações envolvendo bebês com menos de um ano foram registradas. E mais de 8.300 casos estavam relacionados a crianças de 5 a 9 anos. O advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, afirma que os dados são estarrecedores, mas não surpreendem, já que a escalada deste tipo de violência foi constatada também no Anuário da Segurança Pública deste ano. Muitas vezes quem deveria proteger acaba sendo o agressor. Muitas vezes são pais, são mães, são padrastos, são madrastas, são tios, avós. Então é necessário nós rompermos com essa cultura de violência, essa tradição de violência contra as crianças e adolescentes no país. E nós sabemos que essa violência que elas sofrem vão depois repercutir a vida toda. A violência ela funciona em ciclos e quem é alvo de violência possivelmente vai também praticar depois essas mesmas violências. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente destaca a importância de se falar sobre o tema já nas escolas para construir um futuro sem violência. Nós precisamos ter nos currículos escolares matérias relacionadas aos direitos, à cidadania das crianças e adolescentes, para que todos conheçam seus direitos, saibam como enfrentar as violações dos seus direitos, para que a gente consiga reverter
essa tradição do uso da violência sob o pretexto de educar crianças e adolescentes. Além disso, nós precisamos que os poderes públicos, de fato, implementem a lei que trata do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, que é uma lei de 2017 que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que adolescentes de 15 a 19 anos foram as principais vítimas de agressões, com mais de 35 mil casos em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Mulheres são responsáveis por quase metade dos lares brasileiros. Janaína Oliveira. Em 2022, 49,1% dos mais de 72 milhões de lares brasileiros tinham pessoas do sexo feminino como responsáveis. É o que aponta o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, o número de mulheres responsáveis pelas famílias teve um aumento significativo em relação a 2010, quando o percentual era de 38,7%. Os estados do Nordeste se destacam, com mais de 50% de mulheres responsáveis em Pernambuco, Sergipe e Maranhão, conforme destacou o gerente de projeções e estimativas do IBGE, Márcio Mitsul. Então, 49% das unidades domésticas, tem mulheres como responsáveis, cerca de 51% tem homens como responsáveis. Já temos em várias unidades da federação mais mulheres responsáveis do que homens responsáveis. Em 2010, a proporção era de cerca de 61% de homens responsáveis e 39% de mulheres responsáveis. A pesquisa também revela que 57,5% dos lares eram formados por responsáveis e cônjuge de sexos diferentes, enquanto 41,9% não tinham cônjuge. Pela primeira vez, pardos superaram brancos como responsáveis e o número de pessoas vivendo sozinhas cresceu em todas as faixas etárias. Além disso, os lares homoafetivos aumentaram de 59 mil para 391 mil em 12 anos. Sobre óbitos, entre agosto de 2021 e julho de 2022, o Brasil registrou 1,3 milhão de mortes, com mais de 54% sendo homens. A alta mortalidade masculina está relacionada a causas externas, conforme explicou a gerente de estudos demográficos do IBGE, Isabel Marri. São nessas idades de 15 a aproximadamente 40 anos, 39 anos de idade, que os óbitos masculinos são bem maiores que os óbitos femininos. E isso está relacionado às causas externas, às causas violentas que a gente chama, que afetam muito mais os homens do que as mulheres. A sobremortalidade masculina só é revertida nos grupos de idade mais avançados, a partir dos 80 anos, onde a participação de óbitos femininos supera os masculinos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. CNJ abre cadastro voluntário de pessoas físicas no domicílio judicial eletrônico. Priscila Mendes explica como participar. Pessoas físicas de todo o país já podem se cadastrar voluntariamente no domicílio judicial eletrônico. A medida ocorre após o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, finalizar o prazo de cadastro voluntário de empresas privadas, que disponibiliza um endereço eletrônico para o recebimento e acompanhamento de comunicações processuais enviadas pelos tribunais brasileiros. A solução 100% digital e gratuita, desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, facilita e agiliza as consultas para quem recebe e acompanha citações pessoais e demais notificações processuais, substituindo o envio de cartas e oficiais de justiça. A utilização da ferramenta, no entanto, é recomendada para facilitar e agilizar as trocas de comunicações processuais entre pessoas e o Poder Judiciário.
Para apoiar os usuários, o programa Justiça 4.0 também oferece uma série de materiais e um curso sobre o domicílio judicial eletrônico. As pessoas físicas que desejam se cadastrar devem acessar o site domicilio-eletrônico.pdpj.jus.br. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o nosso portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também da Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa de música Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6h. Logo em sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde para você. Até amanhã.